uma decepção muito grande. Muitas pessoas chorando, muitas pessoas em desespero. Eu testemunhei. Meu nome é Matheus de Santo Rodrigo, filha de Maria Rita de Santo Rodrigo, Roberto Rodrigo. Tem 2 filhos, Adriano e Alexandre. Fala filho, mãe. Filhos. E moramos nessa casa há mais de 30 anos. A casa é da minha mãe. Como que chegou para você a notícia de que essa área seria desapropriada para a construção do Pouco a prédio? pouco, todo mundo falando, aí já veio a notícia. Fala, Matheus, vai ter que sair da lá. Falei, como assim? Ah, o pessoal vai mexer lá. Aí eu comecei, aí veio um papel, né? Aí esse papel mostrava que tinha que ir numa reunião. Nessa reunião que eu fui pela primeira vez. E lá mostrava como ia ser, no bolso dela, de como o VLT ia funcionar na cidade. Como iria passar na cidade. E nesse daí eu fiquei assistindo. E aí eu fiquei despreocupada quando eu vi que a casa se mantinha aqui e ele passava atrás das casas. Aí como eu vi, cheguei em casa, contei pra mãe tudo, né? Falei, mãe, nós podemos ficar despreocupados que eles não vão mexer aqui. Ia ser o VLT com um terminal e pronto. Não haveria nenhum investimento aqui, tanto porque era patrimônio histórico e podia ser um ponto turístico para os turistas que estavam vindo, e aí não seria mexido. Na verdade, naquela época as pessoas falavam em investir aqui como se fosse uma reforma. Tanto é que na parte da igreja eles fizeram uma reforma na fachada e pintaram todas as casas de forma colorida. Até. Depois de um tempo, acho que foi um ano e pouquinho assim, daqueles debates de como que ia ser, como que ia fazer, os planejamentos, os planos de engenhagem. Quando eles começaram a fazer, aí surgiu uma outra proposta de que aqui seria uma praça, né, com estacionamento para as pessoas poderem visitar o centro da cidade, a igreja e as coisas assim. Só que aí, naquela época, não tinha como fazer porque havia uma briga de poderes entre o IPHAN e a Secopa. Tá, até então era só boato, né? E uma proposta que estavam lá até ser decidido. Depois de um tempo, a gente recebeu uma outra intimação, só que essa intimação já não era pra gente ir lá para saber como que estava o mandamento, já era uma intimação pra gente sair daqui como se tivesse a proposta fosse aprovada. Aí foi quando a gente entrou com uma advogada, e o advogado foi pesquisar, viu que não tinha nenhuma autorização do IPHAN na época para acontecer isso, e aí ele foi buscar com outros órgãos de poder. Depois que a gente foi vendo, o IPHAN não considerava mais essa parte da Ilha da Banana como patrimônio histórico e tinha dado sim permissão para que fosse retirada essa parte aqui para fazer uma praça. Nessa época minha avó já estava doente, ela já tinha sofrido o AVC. E a gente recebeu uma terceira intimação, que foi essa da oficial de justiça, que ela veio aqui falando que a gente tinha 5 dias para tirar nossas coisas e se mudar daqui. E minha cabeça não estava mil. Minha mãe, com o AVC, não sabia se ia morrer, se ia viver. O pessoal querendo tirar a gente daqui. Você já imagina, né? A orientação que nós recebíamos é que nós teríamos que sair daqui por obrigação da lei e 2 anos depois recebesse o valor da casa, que era bem abaixo do valor imobiliário da redondeza. Não era uma proposta, era um valor definitivo. Vocês vão sair por esse valor. E era 113 mil no total. A nossa casa valia 113 mil reais. O estacionamento aqui embaixo valia 2 milhões de reais. Entendeu? Ela pegou, veio com papel, que tinha que todo mundo sair aqui, foi só entregando para cada um daqui. Aí chegou aqui em casa, como que eu ia sair daqui com a minha mãe acamada em cima de uma cama, sem para onde ir, sem dinheiro, porque não tinha dado nenhum tostão. Então ela deu essa intimação dando 5 dias pra gente. A gente entrou com o advogado, ele entrou na justiça, o juiz deu uma liminar dizendo que não podia tirar ela daqui por conta da minha avó e por causa disso. Depois disso a gente recebeu uma outra liminar, essa foi até mais complicada porque o pessoal queria nos obrigar a sair daqui, o oficial de justiça começou a gritar aqui na frente, minha avó teve uma crise de nervos, tivemos que sedar ela para ela
acalmar, porque ela ouviu tudo, foi uma gritaria, ele queria que a gente saísse daqui. Imediatamente, não era mais 5 dias, era 3 dias. Por conta da Copa, deveria acontecer as obras e eles tinham um prazo para cumprir, então a gente ia sair de qualquer jeito. Com uma correção, somente a nossa família recebeu 3 dias, as outras receberam 24 horas. A gente teve que reentrar de novo com uma outra liminar por um outro juiz para poder barrar essa, e aí a gente permaneceu. O pessoal foi demandando, foi como só nós, o Benedito e a dona Sônia ali, e mais a dona Liz lá em cima. O tempo foi passando, aquelas moagens de obras inacabadas, foi tudo empurrando com a barriga, e até hoje a gente está aqui. A gente não conseguiu uma definição do valor, nunca foi definido, nenhuma autoridade, digamos assim, nos representou, né? Simplesmente eles favoreciam sempre a Secopa, mas por conta dos nossos direitos legais a gente não saía até enquanto definiu o valor. Não foi definido o valor e a gente ficou nessa até então. Eles querem dar um valor que eles querem e nós precisamos de um valor X, entendeu? Então, para acontecer isso, precisa de um monte de fatores, mas é possível. A gente sairia de bom grado. Porque aqui não é que não há problema disso. Não há problema algum. É que eu, por exemplo, particularmente, acho que é uma necessidade de mudança da nossa casa, entendeu? Eu vivi experiências muito boas, tenho uns amigos aqui que eu vou levar para a vida toda, mas eu quero crescer, eu quero ter uma casa melhor. Essa aqui a gente não pode mexer nela porque é patrimônio histórico. E na época a gente falou isso. A gente sairia de bom grado, só que teria que pagar o valor justo. Não tem como a gente sair com 113 mil reais e ainda levar 2 anos para receber esse valor, né? E ainda parcelado, seria metade, é uma coisa absurda, entendeu? Não tem assim como a gente relevar, não faz sentido na vida. Quando eu fiquei sabendo que a Cuiabá ia fazer parte, né, de receber a Copa, eu fiquei muito contente, uma felicidade fora do comum, de saber que o Brasil foi escolhido, né? Mas quando eu vi como que foi feito tudo isso, eu fiquei muito decepcionada com o governo, com o ser humano em si. Eu não sou a favor da Copa, sou a favor do progresso. Eu adorei as obras, por exemplo, de algumas viadutos que fizeram, porque melhorou muito o trânsito. Eu trabalhei em questão de locomoção, assim, é muito complicado para quem pega ônibus, é super lotado, demora 30 minutos no trânsito. Então, assim, isso precisa mudar, eu sou sempre a favor do progresso. Eu adorei quando teve a notícia da Copa, porque eu imaginava como seria, né? Eu vi como foi na África do Sul, as mudanças que teve, foi um paradigma assim, muito diferente do que a gente tinha noção, aeroporto novo, estradas novas, uma gama de possibilidades. Eu achava que seria aqui também assim no Brasil. Infelizmente não foi. Do jeito que veio as pessoas para retirar a gente daqui foi muito dramático, muito pequeno mesmo o ser humano diante do sofrimento do outro. E as pessoas que são mais carentes, elas sofrem muito. Muitas pessoas chorando, sofrendo, muitos anos tiraram, muitos anos, mas não sei morar, quase mais de 30 anos no local. Eles trazem dali para um local mais longe de tudo que você já conviveu com seus amigos, com o seu serviço, o local de serviço, tudo. E você, digamos, mora aqui e vou mudar para o Pedra 90. É um desespero, 30 anos aqui. Então é uma vida, Para minha mãe foi um troço. Ela entrou em um processo de nervo, sei lá. Eu não sei se esse AVC foi causado por isso, alguma coisa, mas contribuiu bastante, contribuiu. Só sente realmente quem passa.